Olá pessoal, bem, eu e Ramon iremos apresentar o trabalho cujo título é Transformers Fault Diagnostic Method Using IoT-Based Monitoring System and Ensemble Machine Learning. A grosso modo, o trabalho trata de um método de diagnóstico de falha de transformador elétrico, utilizando monitoramento baseado em IoT, Internet das Coisas, e Machine Learning, o aprendizagem de máquina, certo? Então, do que se trata esse trabalho? Como o próprio nome já é bem sugestivo, o trabalho em si trata do desenvolvimento de componentes, de artefatos que irão monitorar os sinais, as vibrações, as ondas dos transformadores elétricos através de IoT, através de Internet das Coisas, certo? No trabalho em si, também haverá a criação de métodos de diagnósticos para esses transformadores elétricos, né, que utilizam aí a aprendizagem de máquinas, né, nesse caso irão coletar sinais e aprender, né, esse padrão de sinais, né, reconhecimento de padrões, e classificar esses problemas com base nessas ondas emitidas, tá certo? A grosso modo, o trabalho trata dessa temática. Com relação à base de dados, a gente tem a obtenção desses dados através de dois sistemas. Um sistema é responsável por monitorar e transmitir, né, as vibrações, as ondas. Né? Como a gente pode ver, é um circuito bem simples. Né? Ele é composto aí por uma antena, um chip de comunicação, né, uma plaquinha, um sensor, um acelerômetro, uma unidade de processamento, que é essa MCU aí, e uma fonte de energia. Na ocasião aí é uma bateria, certo? Aparentemente um circuito bem simples, porém muito eficaz no desenvolvimento desse trabalho. Já o segundo sistema, ele é responsável por receber as informações e armazenar num servidor. Como a gente pode ver, o escopo em si do circuito aí à esquerda é parecido com o anterior, né? Só que aí a gente não tem o acelerômetro e tem a ligação através de porta serial do servidor. Né? Mas a gente vai ter a antena, o chip de comunicação e a mesma fonte, a mesma bateria, tá certo? Já aqui nessa foto, a gente tem um setup desse experimento. Né? Na ocasião, a gente tem um transformador de 10 kV que foi utilizado no experimento. E aí está exposto o teste em ambiente controlado. Então, aí fica bem claro como foi realizado o experimento em um ambiente controlado. Tá certo? Com relação à classificação dos dados, nós temos do F0 ao F7, então nós temos 8 classificações, né, onde para cada classificação dessas foram coletados 1.500 sinais, né, ou seja, os autores captaram ondas emitidas por um transformador em perfeito funcionamento, né, armazenaram, coletaram ondas de um transformador com problema A, B, C, D. E para cada problema desse foi coletadas 1.500 ondas transmitidas e armazenadas para que o sistema pudesse reconhecer os padrões. E através da aprendizagem de máquinas, reconhecer se na ocasião o transformador estaria operando de forma normal ou se ele estaria eventualmente apresentando algum problema. Né? Então, esses 8 classificadores tiveram aí 1.500 sinais coletados cada um, para que assim o sistema pudesse aprender e classificar. Com relação à metodologia, houve o desenvolvimento do sistema de teste, captura e transmissão, que foi aquele que eu mostrei inicialmente, né? Os dois sistemas, a plaquinha que capta e transmite e o servidor que recebe ali e armazena, certo? Houve também a captura desses dados em ambiente controlado, que a gente mostrou também a imagem ali no início, certo? O pré-processamento dos dados, uma vez captados, esses dados foram pré-processados, houve uma conversão que a gente vai ver daqui a pouquinho, e posteriormente houve a implementação de um comitê, mas eles não usam exatamente o comitê que foi
explicado pelo professor na aula, tá certo? A análise dos dados obtidos, uma vez captados, pré-processados, esses dados também foram analisados, ou seja, foi dito para o sistema que determinado tipo de onda representava um transformador operando de forma normal, outro determinado tipo de onda já classificaria um problema A, enfim, e por aí vai, né? Chegando aí a os 8 classificadores que a gente viu anteriormente, né? Já na questão do pré-processamento, a questão da conversão que eu acabei de falar, foi o que aconteceu. Utilizou-se aí o Fourier Transform, né? Ou a transformada de Fourier, pelo que a gente pesquisou, é um método matemático que consiste em converter funções de base integral para funções de base senoidal, né? Na ocasião foi usado o inverso dessa função. Eles captaram a onda senoidal e converteram para uma função de base integral, para facilitar os cálculos, para simplificar os cálculos. Houve a normalização das dimensões das amostras. Os sinais de cada classificador foram ali igualmente divididos, foram divididos ali de forma igualitária nas bases de treinamento, validação e teste dos dados. Né? E basicamente as técnicas de pré-processamento que foram utilizadas foram essas aí. E como apoio, né, tiveram as ferramentas LabVIEW e MATLAB. Foram ferramentas que contribuíram bastante na pesquisa, principalmente o MATLAB, porque houve uma demanda bem considerável de cálculos nessa pesquisa, né? Houve a captação da onda, conversão para integral e por aí vai, né? Então, como eu já falei anteriormente, para cada classificador foram coletadas 1.500 sinais. Então, quando você multiplica por 8, dá uma quantidade considerável de sinais, né? Então, foram bastante cálculos. E para dar continuidade à apresentação desse trabalho, Ramon vai falar um pouquinho mais sobre classificadores. E caso vocês tenham alguma dúvida, a gente está à disposição. Tá certo? Obrigado. Dando continuidade à apresentação, vamos falar agora de classificadores. 2 métodos de Deep Learning foram utilizados para se montar o comitê, sendo eles o SDA e o DBN, onde o SDA é o Stacked Denoise Autoencoder e o DBN é o Deep Belief Networks. Foram utilizados esses 2 métodos, fazendo uma série de combinações. Como é que essa combinação foi realizada? Primeiramente, foram montados 20 classificadores. Dos 20 classificadores, todos utilizavam RVM, que é a função de saída, que é a Relevance Vector Machine. Porém, dos 20, 10 eram SDA e 10 eram DBN. Porém, cada um dos 10 SDA utilizou 10 funções de ativações diferentes e cada um dos DBN utilizaram 10 funções de ativação diferentes também. Assim, garantindo uma diversidade de modelagens. Bem, os classificadores DBN e SDA foram utilizados segundo os autores, pois o DBN ele apresentou resultados satisfatórios em trabalhos correlatos, já o SDA nos trabalhos pesquisados ele apresentou um bom desempenho para trabalhar com alta dimensão e com dados brutos complexos. Quanto à estrutura utilizada, né, durante o trabalho. Bem, essa imagem ela é um esquema de como foi desenvolvido o trabalho e de como foi montado os comitês. Vamos falar um pouco dele agora. Bem, primeiramente, a gente tem o transformador, e a partir do transformador foi aplicado o sistema de monitoramento, e do sistema de monitoramento, a partir dos dados obtidos, foi montado a base de estudo, o dataset. E esse dataset, para ser aplicado o método de aprendizagem, né, foi dividido em 3 partes: a base de treinamento, a base de validação e a base de teste. Bem, como o Elton falou, esse trabalho ele apresentou uma abordagem de criação de comitê diferente das especificadas na aula passada. Mas ela tem
características principalmente da staking, pois na staking, né, ele considera classificadores distintos que aprendem em paralelo. E a partir do aprendizado em paralelo deles, é montado uma nova classificação, que no caso seria o nosso comitê. E vale ressaltar que eles utilizam a mesma base de aprendizado, como está sendo abordado aqui. Porém, esse comitê apresentado no estudo, ele tem algumas características distintas, como, por exemplo, o descarte dos classificadores que tiveram acurácia baixa e também a atribuição de peso, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, vamos lá. A partir dos nossos 20 classificadores iniciais, a gente treina eles na nossa base de treinamento e após treinar eles, nós vamos para a nossa base de validação. Nós passamos esses 20 modelos na nossa base de validação. E a partir da acurácia obtida, nós vamos tomar duas ações, que são as seguintes. Eu vou passar aqui o próximo slide, que fica mais fácil para explicar. A partir da acurácia obtida na base de validação, é calculada uma média, onde, a partir dessa média, os classificadores que estiverem abaixo são descartados, e os que estiverem igual ou acima são mantidos. Como vocês podem ver aqui, o nosso classificador chamado DL1, ele obteve 92% de acurácia, então ele é abandonado. Já o DL2, ele obteve 96%, então ele é mantido e é atribuído um peso. E esse peso é calculado a partir da acurácia que ele obteve na base de validação. Então, quanto maior a acurácia, maior o peso obtido. Então, isso é feito sucessivamente para todos os nossos 20 classificadores, onde alguns vão ser abandonados e alguns vão ser mantidos. Beleza, depois que nós fizemos essa etapa de abandono ou manter os modelos de acordo com o peso, nós montamos o nosso ML. O nosso ML é montado de acordo com o quê? De acordo com o peso de cada um dos nossos 20 modelos, não, dos nossos modelos que vão ser utilizados. No caso aqui, salvo engano, são 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, com base dos 12 modelos que serão utilizados, é calculado o que? A nossa nova classificação. E a partir disso, nós pegamos esse nosso comitê, essa nova modelagem e testamos na nossa base de teste. E em seguida obtemos uma nova acurácia, que é o que a gente vai falar um pouco agora a seguir. Essa aqui, lembrando, é a acurácia de cada classificador, de cada modelagem de forma individual. Onde a maior aqui, salvo engano, é essa aqui de 98,80%. Então, vamos lá. Qual foi a relevância do trabalho? Bem, o presente trabalho ele implementa um novo modelo de detecção de falhas de transformadores, certo? Porém, ele faz um uso diferenciado, pois ele faz o monitoramento a partir do sistema remoto. E esse sistema remoto ele tem um baixo custo de implementação, tem um consumo de energia bem reduzido e também ele é fácil de manutenção, pois eles são apenas aquelas plaquinhas que são conectadas a um servidor, né? Então, assim, comparado com outros sistemas que existem equipamentos bem mais complexos, eles conseguiram obter um baixo custo nessa implementação de solução de captura de informação. E também tem a possibilidade desse monitoramento ser feito de forma remota, com distâncias de até 100 metros, do subsistema 1 para o subsistema 2. Agora, vamos lá, a importância dos comitês. Diante das combinações de funções de ativação propostas de SDA e DBN, elas tiveram uma acurácia dos seus classificadores até elevada. Porém, essa acurácia ela foi potencializada quando se fez o uso do ML, né, que é o comitê, alcançando a porcentagem de acurácia de até 99,38%. Então, ele obteve uma acurácia melhor utilizando os comitês. E os trabalhos que foram referenciados, que a gente julgou ser mais importantes, são aqueles trabalhos que falam justamente das redes SDA e DBN e também a respeito do método de conversão
dos dados obtidos a partir do sistema de captação. Qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato com a gente, tudo bem? Então, até a próxima.